Sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos com um episódio super especial. Neste episódio, nós vamos falar sobre paternidade. Meu nome é Regis e, desde já, eu te desejo aí uma boa jornada neste tema. Para este episódio, nós estamos aqui com Nélio Souto. Eu vou deixar com que o Nélio se apresente, porque eu dei uma lida prévia e o currículo dele é vasto. Aí eu acabei nem, vamos dizer assim, escrevendo todo o currículo. Mas aí eu quero que o Nélio Souto fale um pouquinho sobre o currículo, quem que ele é. Eu vou deixar com que ele se apresente. Muito obrigado, Nélio, pela disponibilidade de estar aqui conosco no Pod Prosa. Muito obrigado por prestigiar também essa iniciativa. Eu quero que você fique super à vontade. Nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, sobre paternidade. Foi um dos motivos que, vamos dizer assim, me moveu a te fazer este convite, porque eu acredito que realmente nos nossos dias nós precisamos sim abordar este tema. Vamos dizer assim, nós fomos feridos nessa identidade. Mas seja muito bem-vindo, Nélio. Obrigado, é um prazer estar aqui. Acho que a ocasião é muito oportuna, falar de paternidade mais ainda. Eu acho que participar é muito legal quando você é convidado ou você é reconhecido dentro de um projeto que fala, essa causa ou esse assunto que você trata cabe aqui. Então a gente chega muito satisfeito. É assim que eu chego aqui hoje, é uma honra para mim. Eu tenho dificuldade também de dizer o que eu faço e qual a minha atuação, cara, porque eu sempre estudei muito, assim, eu sempre fui um estudante. Então, eu fiz mais de uma faculdade, eu me especializei em mais de uma área, mas eu sou um comunicador, costumo dizer isso, né? Sou jornalista, trabalho hoje como jornalista, me coloco muito nesse lugar do comunicador, como jornalista, mas também por formação e de carreira, eu sou ator também. E aí, muito recentemente, eu comecei a escrever. Por acaso, o meu primeiro livro não foi um livro sobre paternidade. Eu comecei nos meus estudos, comecei a estudar psicanálise, eu acho que, eu costumo dizer que na crise dos 40 veio tudo de uma vez só. Eu estou com 43, então quando eu fiz 40, eu falei, eita, chegou na metade, o que eu vou fazer agora? Para onde eu quero ir, o que eu quero fazer? Então, eu brinquei muito que essa coisa dos 40 é o meio de uma jornada que eu acho que permite que você faça uma avaliação, redirecione seus objetivos que você quer para você. E aí muita coisa aconteceu mais ou menos nessa fase de 38, 40. E aí eu comecei a ouvir, de fato, um pouco de uma voz que falava para mim a respeito do que eu queria. Eu sou de uma cidade muito pequena, se chama São José do Jacuri. Eu cresci e vivi nessa cidade até os 15 anos. Uma cidade, hoje, pouco mais de cerca de 7 mil habitantes, uma cidade carente de muitas questões. Eu venho de uma família simples, muito simples. Eu fui o primeiro da minha família a ter um curso superior, por exemplo. Então, eu venho de uma trajetória de muita busca, de muitas conquistas. E aí, quando a gente vem de uma realidade, eu acho, talvez, não sei se meio dura, a gente se ocupa tanto em tentar mudar esse cenário que, às vezes, a gente esquece um pouco da nossa essência, porque a nossa urgência é escrever a nossa história. Então, acho que até os 40, eu estava muito empenhado em escrever uma história, em mudar a minha realidade. E aí, uma vez que cheguei, eu falei, não, peraí, eu já mudei a minha realidade. Então, não é mais essa a demanda. E agora? O que eu vou fazer? E aí, acho que é isso. Então, sobre me apresentar, eu sou um comunicador, agora estou com 2 livros, sou pai e acho que o fato de eu ter me tornado pai trouxe uma necessidade de falar de paternidade. É uma necessidade que eu identifiquei, eu não imaginei que eu fosse falar de pai. Tem uma história que eu conto que é muito engraçada, que eu estava numa entrevista com a Larissa Carvalho, que é uma figura conhecida, principalmente por conta de uma causa que ela defende, que ela milita e tal, que é o teste do pezinho, porque ela teve uma questão pessoal, o filho dela teve um problema, que não foi identificado com o teste do pezinho, ela pegou isso para ela como uma bandeira para ampliar esse teste no SUS. O filho dela não fez esse teste que não era ampliado, não detectou um problema que ele tinha, e por conta disso ele teve outros problemas mais sérios e tal, e por isso ela se tornou militante. Então ela é uma figura que fala muito com os pais, que fala muito com as mães, principalmente em defesa dessa causa, e de mães que têm filhos que têm a mesma questão do filho dela, do Theo.
E aí, um dia, nessa conversa, ela falou assim, poxa, Nélio, legal esse trabalho que você faz com pais e tal, mas até então eu não fazia um trabalho. Eu tinha um Instagram que eu publicava conteúdo de paternidade. Depois dessa conversa, a gente estava ao vivo, eu saí do ao vivo e aí eu fui ver no meu celular, tinha uma série de mensagens. Então, eu brinco que a Larissa me batizou como alguém que fala de paternidade. Isso é muito recente, nem tem muito tempo. E aí eu não consegui parar mais, porque eu fui demandado para falar de paternidade. As empresas passaram a me chamar, eventos. Agora, mês de agosto, é a Copa do Mundo da paternidade. Então, graças a Deus, eu dei muita palestra, eu fiz muitos eventos. E, assim, tentei resumir, mas acho que, acho que esse sou eu, assim, mais ou menos. E também, né, eu quero, assim, porque a gente vai ficar muito dentro deste assunto paternidade, Sim. porque as causas que a gente milita, eu acredito que elas acabam compondo a nossa identidade, né? Ou seja, é uma marca de nós. E eu acredito que até mesmo essa demanda que tão grande, né, que você está presenciando, né, muitas pessoas chamando, não, então vem cá, fala sobre isso. É por causa de uma dor, né? Vamos dizer assim, é uma dor que realmente nós temos, que pouco se fala sobre paternidade. Eu costumo dizer o seguinte, hoje, inclusive, eu falei sobre isso, até falando sobre a escola de paternidade para um colega. Quando você quer ter uma boa profissão, o que você faz? Você vai buscar uma qualificação profissional, não é assim? Inclusive, eu até falo sobre isso também a respeito do casamento. Quando você quer ter uma destreza naquilo que você faz, você vai buscar uma qualificação naquilo. Quando a gente fala sobre casamento, quando nós falamos sobre educação de filhos, quando nós falamos sobre paternidade, as coisas acontecem. Pelo menos é assim que é a percepção. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas não se preparam para ser pai. Casamento. Dificilmente as pessoas, não, deixa eu me preparar para casar. Não, ninguém se prepara. Namora, tal, olha nos olhos, beija, relação sexual, de repente, não, vão casar? Vão casar. Casou. E aí a gente se depara em um novo ambiente, um ambiente totalmente contrário do que talvez aquilo que a gente pensava que seria. É dois mundos, o casamento. E quando fala sobre a paternidade, é a mesma coisa, porque aí não se prepare. Enquanto a gente está falando aqui sobre a preparação para a paternidade, não é você comprar um enxoval, não é você, eu comprei o bercinho, não. É um preparo que aí eu imagino, né, e eu quero que você fale sobre isso. Eu imagino que é um preparo psicológico, emocional. Tanto para aquele que vai receber, né, uma dádiva de Deus, que é o filho, né, os filhos são dádivas de Deus, eu tenho 2 filhas, né, um abraço aí para a Isabelle e a Emanuele, né, a Isa e a Manu, um beijão para vocês. Presente de Deus para a nossa vida, mas só que, ao meu exemplo, eu não me programei, não me preparei. É claro que nós somos extremamente felizes com os filhos, mas se eu pudesse retornar ao tempo, eu falar, opa, espera aí, não, deixa eu me preparar um pouco melhor para receber, né, esses filhos. Mas me conta aí, qual que é a sua percepção aí neste universo? Eu acho que, assim, né, nós somos, e que bom que é assim, né? Nós somos, o que nos difere dos outros animais, né? O ser humano como um animal, é a nossa capacidade de aprender, né? Um animal, ele pode passar por diversas experiências e repetir os mesmos erros porque ele não consegue ter consciência do que está fazendo, né? Ele não é um ser deliberado que toma atitudes pensadas. Nós, seres humanos, não. Então, a gente pode aprender com os erros, a gente pode aprimorar, a gente pode melhorar, e que bom que é assim, né? Então, historicamente, o ser humano evolui em vários aspectos. E o que acontece com relação à paternidade, eu acho que é o seguinte, nós pais precisamos nos atualizar. Não existe jeito certo de ser pai. Cada pai se torna pai, como você falou, ninguém aprende. Né? Não existe uma escola que ensina a gente, por mais que eu tenho um projeto que chama Escola da Paternidade, mas a gente não é ensinado a ser pai. A gente se torna pai. E a nossa necessidade, porque isso é instintivo, assim como os animais, nós temos capacidade de cuidar das nossas crias. Então, a natureza é assim, Deus fez assim, né?
Só que o que acontece? Lá atrás, nos períodos mais primórdios da espécie humana, a gente tinha um modelo do homem da caverna, por exemplo, que era um pai provedor que tinha o papel de sair da caverna, ou da aldeia ali, sei lá como for, em busca do sustento. Então, é um modelo do pai provedor. Naquela ocasião, a mãe era quem procriava, a mãe dava à luz, a mãe gerava, trazia o filho ao mundo e cuidava do filho. Aí, se a gente pegar aquela mulher que estava dentro da caverna, naquela ocasião, e se a gente pegar uma linha evolutiva da mulher, você consegue ver alguma similaridade entre, por exemplo, a sua companheira, a mãe das suas filhas, e aquela mulher da caverna? Se tiver, você vai ser talvez a exceção, porque a grande maioria das mães, hoje, elas estão em par de equidade com relação, ou pelo menos não estão, mas deveriam, com relação ao homem, por exemplo. A grande maioria das mulheres, das mães, trabalham fora. Essa é a realidade. A maioria das mães hoje trabalham fora. Muitas famílias, o arrimo de família, a responsabilidade do sustento da família é da mãe. Isso é uma realidade brasileira. Então, olha o tanto que a mulher mudou ou andou nessa história. Agora, muitos pais ainda estão nesse lugar do provedor, como se a única demanda que a gente tivesse como pai, o papel, fosse trazer o sustento para casa. Não estou dizendo que o pai não seja provedor. É um dos papéis do pai. Né? Inclusive brilhante, e heróico, e lindo, e maravilhoso. Tá certo, é isso mesmo. Mas não é mais a única. Então, eu costumo dizer que se a gente hoje não nos adequarmos, enquanto pais, à sociedade que a gente vive hoje, a conta vai chegar. E você sabe quem vai cobrar? Os nossos filhos. Sim. Porque hoje, não vamos entrar aqui nesse detalhe, porque é um detalhe que seria papo para um outro encontro, mas a grande maioria, ou boa parte dos pais, teve problema com o próprio pai. Então, a gente tende a reproduzir padrões, a reproduzir modelos. Né? E aí eu falo hoje muito bem, anos e anos e anos de terapia, minha relação com meu pai hoje é ótima, mas eu tive muitos problemas com relação, principalmente à educação emocional. Meu pai não me ensinou a ter sentimento, pelo contrário, tolhi o sentimento. Não pode chorar, não pode isso, não pode isso, não pode. Homem não chora. Não pode nada, né? Homem não... E isso é muito problemático, porque você guarda umas questões que precisam ser resolvidas. E quanto antes, melhor. Eu falo que é uma dívida mesmo. Né? Se você começa a pagar essa dívida quando a criança, o filho, tem 2, 3, 4, 5 anos, não tem juros. Agora, deixar para pagar isso quando você, pai, se torna um senhor, talvez com outras carências e fragilidades, né? Tem uma... Não vou me lembrar o nome agora, tem uma pesquisadora aqui de Minas, da UFMG, que ela foi para a Alemanha fazer uma pesquisa numa casa de cuidados paliativos. É uma casa onde as pessoas são internadas nos últimos momentos de vida, porque tem uma doença em fase terminal. O máximo de permanência que elas ficam ali é em torno de 6 meses. E aí ela foi ouvir essas pessoas, por exemplo, o que passa na cabeça de alguém que sabe que vai viver no máximo 6 meses. E é unânime, cara. A grande maioria das pessoas se lamentam de não ter se dedicado às suas relações, principalmente com cônjuge e filho. Então, é ali que começam os problemas. Então, eu não preciso chegar a uma cama de hospital, né, ou estar com meu pai numa cama de hospital, para eu pagar essa conta. Nélio, você falando sobre isso, eu me lembrei. Eu trabalhei 10 anos na área hospitalar, como técnico em enfermagem. Então, eu vi de perto, assim, eu não escutei pessoas falando, não, eu vi pacientes falando comigo. Na época que eu trabalhei no hospital, essas televisões aqui ainda não tinha no Brasil, mas esse senhor, ele já tinha, porque ele era muito rico, ele tinha uma finança muito abastada, então ele tinha muita riqueza, televisão no quarto de hospital, poltronas muito confortáveis, tudo isso trazido dos Estados Unidos, ou seja, isso há aproximadamente aí uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, não tinha no Brasil, ele tinha muita grana. Só que aí ele falava o seguinte, sabe, tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui para mim não é nada, porque as coisas mais importantes, que realmente seriam as coisas mais importantes da vida, eu não tenho. Eu tenho tudo isso aqui.
eu só não tenho a presença dos meus filhos nesse momento mais difícil da minha vida. Pensa. E ele falava isso assim, não era uma vez, não. Eu ouvi ele falando várias vezes, nos momentos de maior dor. Agora, por que que isso aconteceu? Vai saber, né? A gente não sabe também o lugar dos... E aí, voltando, tem uma história linda que eu li uma vez, que é a parábola do filho pródigo, né? É uma passagem bíblica, uma história, um registro bíblico, e que fala, legal, você me fez lembrar, que existe o lugar da história sobre o aspecto do filho que sai de casa, tem o aspecto do filho que fica e tem o olhar do pai também. Então, são 3 situações diferentes. Então, assim, a gente não tem a história do filho ou dos filhos e nem a razão dos pais. Questões que talvez pudessem ser resolvidas lá atrás. Então, nesse papel do pai, que não é um papel pré-histórico, e aí você fala, pré-histórico, gente, eu conheço, eu tenho muitos amigos, é assim, a gente reproduz esse modelo na sociedade. A preocupação do pai é se o filho está na escola, se ele tem o que comer, se ele tem o que vestir. E aí, às vezes, ele não tem essa consciência do quanto ele também é responsável por outras demandas do filho. E essa geração, principalmente, essas gerações mais jovens, elas são muito empoderadas. E não há um problema nisso, pelo contrário, que bom que as pessoas hoje podem dizer o que querem, o que sentem. Então, eu tenho uma filha pequena, a geração da minha filha, imagino que quando minha filha tiver 15 anos, 18 anos, ela vai ser uma mulher muito empoderada, ao ponto de dizer o que incomoda, o que quer, o que não quer. Se eu não for um pai que tiver um papel de excelência na vida da minha filha, ela vai me cobrar isso muito caro. E é uma conta que eu não quero pagar, né? E aí, voltando à história das mães, hoje, se eu chegar em casa às 7 horas da noite, sentar no sofá, ligar a TV, minha filha chorar e eu virar e falar assim, eu tô morto de cansado, minha mulher vai rir da minha cara, olhar para mim e falar assim, eu também. Então, é esse ajuste social. Hoje nós temos papéis que ainda são sobrecarregados sobre a mulher, que a gente precisa fazer esse ajuste. Eu não estou falando isso aqui só para agradar as mulheres, não, porque é engraçado que na escola da minha filha eu falo muito isso. Assim, eu converso com as mães, às vezes, em reunião de escola, o que quer que seja, muitas mães viram para mim e falam assim, você tem que conversar com meu marido. A minha maior audiência, a minha maior demanda vem das mães, porque há uma dificuldade muito grande de se fazer os pais entenderem o papel. E o papel do pai hoje é o mesmo papel da mãe. A gente tem uma diferença biológica entre homem e mulher e entre pai e mãe, né? Isso numa família heteronormativa. Isso não tem o que fazer. É diferente. Um homem é um homem, uma mulher é uma mulher nesse modelo de familiar, certo? Só que, tirando a competência, né, de dar à luz, que a gente não consegue, né, biologicamente não nos é permitido nesse modelo familiar, eu amamentei a minha filha, porque minha filha não mamou no peito. Então, até amamentar é também o papel do pai. Assim como dar banho, assim como ir na reunião de escola. E aí, quando eu falo que a sociedade não está preparada, até ontem, a gente não tinha banheiro social no shopping. Então, a gente parte do princípio que quem pode levar o filho no shopping para passear é a mãe que levava o filho para ser trocado no banheiro feminino. Então, você não tinha espaço família. Olha que absurdo. Um pai, eu tenho uma filha, eu não posso passear no shopping se a minha filha quiser ir ao banheiro, onde eu vou levar minha filha? Nós estamos falando de uma licença paternidade de 5 dias. Se uma mulher passou por uma cesárea, cara, 5 dias, 2, 3 dias, ela nem voltou para casa ainda. Quando ela volta, né, pais que tenham passado por isso, ela está cheia de ponto, ela fez uma cirurgia super agressiva, tem dificuldade para tomar banho, tem dificuldade para trocar de roupa, né, para amamentar, para carregar o filho, para dar banho no filho. Não é todo mundo que tem uma avó, uma rede de apoio para ajudar. E aí eu pego esse pai, 5 dias depois, 2, 3 não conta, porque estava no hospital, e devolvo ele para o trabalho. Então, entende que nós estamos reforçando um padrão de que o papel do homem não é cuidar é da mãe. E aí, assim, não vou entrar também nesse detalhe, papo para outro momento, mas se a gente pensar, só para a gente entender, às vezes tem algumas questões que a gente tem que questionar por que a gente está agindo assim. Porque muitas coisas são construções sociais. O que é construção social? Alguém convencionou-se que é assim e a gente sai reproduzindo. Exatamente. Então, se você pensar, por exemplo, você que teve uma experiência dentro de uma instituição de saúde e tal, você vai concordar comigo. Lá atrás,
convencionou-se que quem cuida é a mulher, porque a mãe leva mais jeito, né? Se falava isso. E aí, historicamente, a gente começa as escolas primárias, as professoras primárias, tudo mulher. Exatamente. Né? As primeiras professoras. Você vai para a saúde, as enfermeiras, os cuidados, tudo mulher. Mas isso é uma convenção. Né? Convencionou-se isso. Isso é uma construção social. Porque no aspecto biológico, de competência, se você pegar um psicólogo, um psiquiatra, uma bancada de pessoas aqui para avaliar enquanto comportamento, a capacidade cognitiva, comportamental do homem e da mulher é a mesma. Logo, uma mãe e um pai têm a mesma capacidade. Inclusive, se defende muito que o fato de um filho vir, né, ser gerado pela mãe, faz com que ele tenha um vínculo especial com a mãe. Mentira, não existe isso. Existem tribos na África em que os filhos são gerados, entregues a outras pessoas que não são os pais biológicos. E crescem, vivem, têm os mesmos afetos. Afeto é construído. Do contrário, não poderíamos ter, por exemplo, filhos adotivos. Né? Então, não existe isso. Afeto é construído e a capacidade de cuidar de uma criança, da mãe e do pai, é a mesma. O pai é mais bravo, o pai é mais rígido. Construção social. Ele porque o pai era assim, o avô era assim, ele reproduziu, aprendeu, ele escolheu-se assim. Mas se ele quisesse ser diferente... Eu tenho um casal de amigos que fizeram um caminho contrário. O pai ficou em casa para cuidar do filho e a mãe continuou trabalhando nos 2 primeiros anos da criança. Então, é engraçado que nesse comportamento que a gente convenciona e acha natural, era o contrário. Assim, a grande referência dele para tudo era o pai. Porque foi construído assim. Período da pandemia, o trabalho dele permitia ser home office e a mãe trabalhava no hospital, não podia ser. A mãe ficou trabalhando e o pai ficou em casa cuidando dos filhos. Então, e hoje a gente precisa, talvez, também se livrar um pouco dos preconceitos, porque pai é o famoso teto de vidro, né? Pais, não joga pedra, não, porque você tem uma pessoa em casa que você não vai ter controle sobre ela o resto da sua vida. Então, às vezes, esse modelo, né, de comportamento que você reprova no outro, você não sabe o dia de amanhã. Isso não é praga, não é nada. É só porque... É realidade. É realidade. Você não pode dizer de alguém que esteja vivendo uma experiência diferente da sua, porque amanhã pode ser você. Você não sabe quais escolhas a sua filha vai fazer. Né? Então, enfim, nunca julgar, né? Eu acho que pelo contrário... e aí, voltando, né? Eu não estou aqui para... Quem sou eu? Não estou aqui para ensinar ninguém a nada. Eu sou um pai cheio de defeitos e de erros. Não é esse o meu papel. Mas provocar, sim. Né? Porque a gente, diferente dos outros animais, a gente está aqui para aprender. Não, e também, o que eu acredito sempre é a gente gerar este ambiente de reflexão, né? Sim, sim. Ou seja, nós temos que pensar nessa temática. Como você disse, né, nós somos animais e o que nos difere é a capacidade de aprender. Agora, nós só conseguimos aprender e evoluir se a gente parar um pouquinho e repensar os nossos conceitos, talvez paradigmas, né? Repensar a nossa estrutura. Você tinha falado que, né, talvez de uma maneira até histórica também, só voltando um pouquinho aqui, que é muito característico, né, neste ambiente familiar da criação, né, dos filhos, aquela característica do pai como provedor, né? Mas quais outras assim que você poderia listar que também, porque você só falou do provedor, mas quais outras que a gente poderia... Eu falo muito da transição do pai provedor para o pai cuidador, porque são esses 2 lugares que eu acho que são as duas pontas assim, né, do comportamento. Não que o pai cuidador não seja o provedor, né, mas é mais natural que a gente tenha um pai que divida as responsabilidades, inclusive de prover também, né? Porque o pai provedor, ele existia porque quem cuidava do filho era a mãe. Então, hoje existe escola em tempo integral. A minha filha estuda em escola em tempo integral. Então, lá em casa eu sou um pai provedor, mas a minha esposa também é provedora, né? E eu sou um pai cuidador, assim como ela. Então, acho que esse equilíbrio é interessante. Mas, né, quais lugares são esses do pai, como você disse? Primeiro, eu acho que é um pai cuidador. É um pai que entende do cuidado, a importância do cuidado. E esse cuidado, ele é prático, físico, né? Como dar banho, dar comida, trocar de roupa, levar para a escola. Mas ele é um cuidado também emocional. Então,
Exemplo, assim, às vezes há um duelo, não é um julgamento isso, mas às vezes há um pouco de duelo entre pai e mãe, do tipo assim, ó, a mãe tenta ali, às vezes entrar num acordo, corrigir, em algum momento, vou chamar seu pai, vai entrar seu pai. Como se a autoridade da família fosse o pai. Tá, a gente pode entender, e aí, né, a Bíblia, talvez, ou há alguns modelos que defendem isso. Só que é complicado você também colocar isso só na conta do pai, porque se esse pai faltar, a família vai ruir. Né? Então, a mãe também tem essa capacidade. E, às vezes, em modelos familiares diversos, até a avó também. Né? Interessante falar isso, até a avó também, que a gente fala muito sobre mães que são pais. Né? Se usa muito esses termos. Né? Dia dos pais, a mãe vai na escola, não que não possa ir, longe de mim, mas é muito importante a gente pensar. Outro dia me chamaram para fazer uma palestra que eu me neguei a fazer, porque pediram para falar sobre esse pai que também é a mãe. E é a minha posição, tá? Eu não concordo com isso. Eu não concordo com mães que são pais. Eu concordo com mães que fazem o papel de pai, mas elas não são pais. Porque senão a gente ainda coloca mais isso na conta da mãe. Então, mães são mães, pais são pais. Existem famílias que não há a figura do pai, ponto. Mas não é que a mãe substituiu, porque a mãe é a mãe. Então, é importante que o filho cresça entendendo que ela não tem a figura do pai, mas não dá para dizer para um filho que não existe a figura do pai. Não existe. Ou ele abandonou, em algum momento ele vai cobrar essa informação. Ou ele abandonou, ou ele faleceu, ele saiu de casa e não voltou. Existe. A história não é sua, é do filho. Ele tem direito à história dele em algum momento. Talvez, né, é preciso que ele tenha maturidade para encarar isso, talvez a mãe o proteja por conta disso. Mas então, voltando à sua pergunta, o pai provedor, beleza, provedor. O pai cuidador, e aí esse cuidado, principalmente, né, acho que é uma das áreas que a gente mais negligencia como pai, a questão da educação emocional. Porque o pai não sabe lidar com a emoção. Outro dia eu estava numa palestra e uma garota trouxe uma história tão interessante que ela falou assim, foi tão difícil a minha relação com meu pai porque eu passei uma vida inteira falando, pai, eu te amo, e ele respondia com obrigado. Então, ele não sabia dizer eu te amo, ele não conseguia dizer eu te amo. O máximo que ele conseguia responder de um eu te amo da filha era obrigado. Eu te amo a gente não agradece, né? Então, não é obrigado. E aí, então, como o pai não sabe lidar com os próprios sentimentos, porque ele é homem, né? É isso aí que você falou há pouco, o homem não chora, o homem não tem medo, né? O pai, a figura, ele é corajoso, ele é invencível, ele é o protetor. Não, ele é um ser humano. Né? Eu acho que... E aí, inclusive, existe hoje uma escola de estudos, né? Um método, uma teoria de estudo, que é a educação positiva, que vem exatamente falar isso. Porque até então, o que a gente ouvia? Vai ficar mimado. Então, eu preciso, principalmente, os pais homens tinham muito medo dos filhos. Olha que loucura, mas assim, os pais homens, às vezes, precisavam de forçar um pouco o pulso, a criação, o método, porque tinha medo de fragilizar o filho. E aí, às vezes, a gente está falando de criança de 2, 3 anos e o pai já pensava, inclusive, nisso no contexto sexual, tá? Uma criança de 3 anos não tem sexualidade, mas o pai tinha medo. O meu filho vai ser homossexual se eu... Então, às vezes, o pai... Olha, isso é muito comum, o pai trazer uma rigidez como essa virilidade pudesse garantir uma condição né, de homem para o filho. Não existe isso. Então, é muito comum isso acontecer. Isso a gente está deseducando o filho né, no aspecto emocional. Então, acho que isso é o mais problemático, porque há estudos que indicam que a carga emocional, como a gente se desenvolve emocionalmente, tem um impacto muito grande na pessoa que a gente se torna. Profissional. Não estou fazendo uma relação direta, entendo, eu não tenho nem capacidade para isso, eu não sou um especialista da área. Mas muitas violências, né, existem relatos, análises de comportamentos de violência, né, de feminicídio, de um sujeito que mata a companheira, a namorada, e aí você vai pegar o histórico desse cara,
ele foi construído. Porque ele nunca soube lidar com as próprias emoções. Então, a emoção todo mundo tem. Eu tenho emoção. A gente tem raiva. A minha filha, a gente tem alguns joguinhos que ensinam a lidar com os sentimentos. Então, as pessoas às vezes acham estranho, porque não é comum uma criança de 2 anos e meio falar dos sentimentos. E a minha filha fala, cara. Impressionante. Aí, esse dia a gente estava descendo do elevador, passando pelo estacionamento, passando pelo porteiro, a gente encontrou com alguém. 6h40 da manhã, indo para a escola. Ela estava meio mal-humorada, porque acordou cedo. E aí a gente alguém passou e falou, oi, bom dia. Aí ela, não quero dar bom dia, meu pai. Aí, qual que é o comportamento natural? Ah, que grosseria. Poxa, você tem que dar bom dia. Como que você não vai? Não, cara, ela não estava em condições de dar bom dia. Se eu falasse com ela e reforçasse que ela estava errada, obviamente que eu ia conversar com ela como eu conversei. Eu falei, Soninha, mas você tem que dar bom dia, porque senão ela vai achar... Sabe? Explica para ela, porque no outro dia ela vai crescer aprendendo o quê? Eu não estou tolindo a capacidade dela, senão, do contrário, eu estou dizendo para ela assim, ó, você nunca vai poder ficar mal-humorada, estressada demais. Não é tolir o sentimento, é lidar com o sentimento. O que a gente faz? A gente recebe o sentimento e acolhe. Por que a gente não faz tanta besteira no trânsito? Regulação de sentimento. Exatamente. A gente não sai por aí matando as pessoas. Regulação. O que é a birra? Uma coisa boba que todo mundo passa. Pais não sabem lidar com a birra dos filhos. Terror do pai é um filho que no meio do supermercado se joga no chão e bate as pernas e fica... Gente, a birra é uma desorganização emocional. O cérebro da criança está em desenvolvimento, ele não tem regulação. Então, tem inclusive uns vídeos aí de meme na internet que roda, que é muito legal. Tem uma história que um pai deita no chão do lado do filho, começa a falar baixinho, e aí o filho vai se regulando. Pensa em alguém num ataque de fúria. Não é... Muitos pais fazem o pior de todos. Vou te deixar aí. Você não vai levantar? Não, vai ficar aí. Imagina a criança já está ali desesperada, confusa, enlouquecida. E aí junta-se a isso o medo de ser abandonada. Eu vou ter que confessar aqui para você. Eu já fiz isso aí. Menininha no supermercado, tal, pequenininha, 2, 3 aninhos, talvez. Pirraça, deita no chão, você vai ficar... Tchau. É isso. A grande maioria. Tchau, não. Só que aí, no caso dela, assim, foi a última vez que ela fez. Foi a última vez que ela fez. Eu falei, não, tchau, não vou te ouvir. Aí ela meio que limpou. Porque às vezes é uma manipulação, né? Dependendo do nível de... Ela limpou, né? Se posicionou, limpou a lagriminha e veio. E assim... Agora, aproveitando porque eu sei que também não é uma matemática, né? Não quer dizer que funcionou, né, comigo, e também não sei até que ponto que realmente funcionou. Pode estar guardado em algum lugar. Exatamente. Pode ser que naquele momento eu a reprimi de tal ponto que, né, eu não sei até que ponto que realmente funcionou, né? O tempo dirá. Mas qual que é a maneira assim mais adequada assim, né, para os pais que estão nos escutando? Porque eu tenho certeza que, vamos dizer assim, que este problema também possa se repetir em outros lares, em outras situações, circunstâncias. Como lidar neste momento? Eu acho assim, né? Volto a dizer, não tem uma receita. É o que você falou. Às vezes o que funciona para um não funciona com o outro. Mas tem uma coisa que eu posso garantir. A repressão não funciona mais. O jeito que eu fui criado não funciona. Se eu for com a minha filha como meu pai foi comigo, vai dar problema. Porque não funciona mais. Não funciona no aspecto legal, não funciona no aspecto social. Não funciona. E não é um achismo meu. Eu digo porque os mais conservadores ou pegarão o meu discurso e vai falar assim, é mimimi, vai criar criança mimada, filho mandando em pai. Assim, eu respeito quem pensa assim. Só que lamento, talvez essa pessoa possa estar negando um pouco a realidade. Faz o teste, não vai funcionar. Você vai acabar dando um tapa no seu filho e vai preso. Se a gente se a gente pensar, né, pelo pressuposto que os tempos são diferentes. São, cara. A tecnologia é diferente. O acesso às informações, e aqui eu não estou falando informações somente acadêmicas, não, mas o nível de informações hoje é diferente.
a informação que os nossos filhos, né? Por exemplo, você mencionou que sua filha está indo para a escola integral, e ela tem quantos anos? Ela vai para a escola desde 1 ano. Desde 1 ano. Um pouco menos ainda. Na nossa época, porque a gente também regula idade, né? Não preciso ficar repetindo isso aqui, mas o que nós estávamos fazendo quando tínhamos 1 ano? Eu brinco que, lá criado no interior, eu brinco assim, nem roupa a gente tinha, nem chinelo no pé a gente tinha colocado ainda. E a minha filha já desfraldou, cara. Com 2 anos, 2 anos e pouquinho, ela já desfraldou. E tem uma coisa assim, ontem eu participei de uma discussão com uma psicóloga, uma especialista, uma terapeuta especialista em educação infantil, em crianças, e ela falou um negócio que eu levei para mim assim, fiquei pensando. Ela contou de uma situação que ela testemunhou de um filho de 11 anos numa briga, discussão com o pai. E no meio dessa briga, o pai nervoso ali, ficou bravo e começou a falar alto, a gritar. E o filho virou para o pai, um filho de 11 anos, virou para o pai e falou assim, não grita comigo, você não tem o direito de gritar comigo. Aí o pai enlouqueceu mais ainda. Quem é você para dizer... E aí, quem precisa de tratamento? Os dois. Mas assim, o pai... Porque o filho tá certo, cara. Não é a autoridade que faz com que eu te dê... Porque como hoje, essa geração de agora, elas são muito da percepção. Com qual motivo eu posso te dizer que você não pode sair por aí gritando com as pessoas se eu grito? Então, é uma geração muito atenta a esse detalhe. E a gente educa mais do que nunca, a gente sabe disso, pelo exemplo. Né? O exemplo arrasta, a gente fala isso, né? As crianças, elas crescem aprendendo muito mais com o que elas veem em casa do que com o que a gente fala, ou o que a escola prega, ou o que a igreja prega. Né? Então, não tem segredo, mas uma coisa eu falo, o modelo que você foi criado não funciona com os seus filhos dessa geração. Então, eu acho que, assim, minha opinião, o amor salva, cara. Acho que o amor salva. Você precisa ter muita paciência, muita paciência. E eu acho que você precisa estar disposto a repensar. Porque um pai que um filho de 11 anos vira para ele e fala, você não pode gritar comigo. Se o pai não descer desse poder que ele foi colocado, porque o avô é assim, o pai foi assim, ele não vai conseguir lidar com essa situação. E vai perder a cabeça. Né? E vai perder a cabeça. E a gente... E hoje o pai ainda tem uma questão, assim. O pai tinha poder realmente, de fato, sobre um filho. Era quase uma posse, né? O filho é como se fosse um objeto, um meu, assim. Eu falava quando a gente poderia ter dado muito errado, sabe? Eu falo isso lá em casa com meu pai. Eu poderia ter dado muito errado. Porque, às vezes, a gente era criado muito como um objeto, né? Então, a gente não tinha voz, a gente não tinha vontade. Eu me lembro que meu pai falava uma coisa comigo, eu falava assim, você não tem que querer. Então, eu não queria, não. Eu não podia querer, assim, né? E vai tentar falar para uma criança de 3 anos que ela não tem o que querer, enfim. Então, acho que é o amor que salva, mas, principalmente, você precisa estar próximo do seu filho. Porque uma coisa que acontecia muito, eu saí de casa com 15 anos. E quando eu saí de casa, eu tinha uma consciência que fazia com que eu tivesse medo de fazer as coisas. Tipo assim, eu estava longe dos meus pais, eu não tinha ninguém para me proibir. Então, toda a repressão que eu vivi até os 15, sair de casa, eu sou um sujeito livre para fazer o que eu quiser. Mas tinha uma coisa que eu punha a cabeça no travesseiro, a consciência não deixava. Embora minha mãe não... Principalmente com a minha mãe. Embora ela não estivesse vendo, eu ficava assim, em nome do respeito que eu tenho pela minha mãe, não. Então, eu acho que a repressão do meu pai não favoreceu isso. Por acaso, eu desenvolvi essa capacidade de evitar fazer muita coisa pela consciência. Mas essa geração nova, né, esses mais jovens, você só vai conseguir ganhar o seu filho pela confiança. Principalmente numa coisa que eu tenho muito medo, isso eu tenho medo mesmo, que é a violência sexual, por exemplo. Então, assim, eu quero que a minha filha se sinta muito, muito segura comigo. Para me contar, para me pedir ajuda, porque muitas, por acaso, né, esse podcast está sendo gravado num dia, eu não vou dizer exatamente o que é, só para não marcar, mas assim, está sendo gravado um dia em que estourou nos jornais, por exemplo, uma história de uma agressão, de um bullying, uma relação. Então, assim, parece que a criança já estava sendo violentada há muito tempo, mas ela não contou. Então, eu quero ser a primeira opção da minha filha em todas as questões, os problemas, as dificuldades. E eu só vou conseguir essa aproximação se a gente tiver afinidade. Não é na pressão, não é na ameaça,
né, ela só vai se sentir segura comigo se eu passar a segurança para ela. A intimidade, ela é, vamos dizer assim, ela é criada. Criada, construída. É né? construída. Né? Ela é construída. É. Não é mais, vamos dizer assim, não, você tem que se abrir comigo porque eu sou seu pai. Não tem nada, né? Pelo contrário, às vezes você está afastando. E a gente sabe, isso aí também é minha formação mais conservadora. Meu pai e minha mãe falava isso. A rua ensina tudo, meu amigo. Então tem que ser em casa mesmo. Você tem que aprender da melhor forma em casa. E aí, se você me permite, eu queria falar um pouquinho do livro, dessa Sim. ideia do letramento. Por que o livro e por que a ideia do letramento? Porque ninguém ensina ninguém a ser pai, mas existem alguns insights que podem funcionar. Então, por exemplo, assim, vou falar algumas coisas aqui. A gente fala muito sobre tempo de qualidade, né? A gente chega em casa às 7 horas da noite, cansado, trabalhou muito o dia inteiro, senta no sofá, o grupo do WhatsApp começa a pipocar, você tem atualização para fazer, não sei o quê, vai tomar banho, às vezes tem um jogo. E aí você tá ali, às vezes, com seu filho brincando no sofá, no tapete, esparramado ali, você tá ali ou assistindo televisão ou mexendo no celular. Então, o que eu costumo dizer? Tempo de qualidade é tempo dedicado. Nélio, eu não consigo tirar 30 minutos para ficar com meu filho com dedicação exclusiva. Fica 10. Melhor 10 minutos com a criança, e aí dependendo da altura, quando eu digo com a criança, sentado no chão, na altura dos olhos, para a criança se sentir acolhida e você perto dela. Não é você sentado no sofá ou você em pé, lavando louça, fazendo outras coisas. Dedicação exclusiva. Se for 10 minutos, é melhor 10 minutos dedicado do que 40 minutos, 1 hora, compartilhando o celular ou com a televisão ligada. Então, tenha um tempo de qualidade com seu filho diário. Use aqueles momentos que você tem com seus filhos para entrar no universo deles. Então, quem busca filho na escola, é um melhor momento. Né? Então, busca filho na escola é um momento de você ouvir o seu filho. E nada de perguntas fechadas que permitem respostas fechadas. Tipo assim, como é que foi seu dia? Foi legal. Foi bom? Foi bom. Então, ouça o seu filho. Me conta, como é que foi a escola? O que aconteceu? Né? Vá nos detalhes. Treine seu filho para que ele se sinta à vontade para compartilhar o dia dele com você. Uma coisa também que eu gosto muito é o lance da rotina de alimentação. Né? Então, assim, consegue almoçar ou jantar em casa? Jantar na mesa. Né? Esteja todo mundo em volta da mesa. Você já viu um livro, David Titus, Experiência da Mesa? Não. Vale a pena. Recomendo. Vou tomar vocês. nota. Vale a pena, porque esse aqui é um ambiente para isso também. Experiência da mesa. Muito interessante. Não vou dar muito spoiler aqui, mas só falo justamente sobre essa experiência e o desenvolvimento das pessoas que adotaram esta prática. Por quê? É uma autora americana e, por ter a rotina americana, aquela correria todos os dias, tanto que no Brasil chegou, né, aquela cozinha já ligada à sala, prática, né, que aberta. Modelo cozinha americana que eles falam, tal, a bancada. Então as pessoas comem, se alimentam ali, já pegam uma fruta e já parte. E a gente deixa um pouquinho disso aqui, né? Eu observo que, por exemplo, uma das primeiras aquisições que eu realmente quis ter, né, quando a gente mudou de casa, eu falava com minha esposa o seguinte: não, nós temos que comprar uma mesa. Eu quero uma mesa. Porque a gente não tinha, né, era uma casa muito pequena, então, assim, as refeições muitas vezes eram feitas no sofá, ali na frente da televisão. A gente está indo mudando de casa, uma nova fase, uma nova vida. Eu quero uma mesa. Aí nós compramos uma mesa bonita e tal, então todas as refeições são feitas na mesa. É impressionante. Então, por exemplo, igual agorinha mesmo eu recebi a mensagem: pai, você está chegando? Então, porque por volta das 17 horas, 17h30 mais ou menos, 18 horas, é o momento que todos nós nos encontramos. Porque aí depois também vai faculdade e tal, mas tem que ter este momento. Aí a minha filha mais nova, ela tem 14 anos, aí ela sente isso. Enquanto a gente passa muito tempo, ô pai, vem cá, senta aqui. Por quê? Porque realmente existe uma experiência na mesa. O olhar nos olhos. Né? E é um momento dedicado, né? Eu acho que a família se sente valorizada, né? Acho que os filhos devem pensar: nossa, olha, a nossa família dedica um tempo a nós, né? Então, acho que isso é importante. Quando o filho é um pouco mais jovem,
Tem o lance dos joguinhos também, que ajuda muito. Jogo quebra-cabeça, então, é maravilhoso, funciona muito bem. E aí as férias, dá para tirar férias? Claro que eu estou falando de realidades aqui bem privilegiadas, mas assim, se, na medida do possível, dentro da realidade de cada um, tente, né, manter essa família que esteja conectado, né, com a companheira, com os filhos, porque isso em algum momento, como eu falei, a gente abriu essa conversa eu falando isso, é uma conta que chega, né? Então é melhor você ter a receber do que estar devendo, né? Nesse sentido, porque chega, uma hora cobra. É verdade. E nesse tempo de qualidade, sabe, Nélio, eu até repenso nisso, porque assim, igual eu tinha te dito, eu assumi uma turma para falar para casais durante um período. Aí eu falava muito para eles, não, vamos ter um tempo de qualidade. E as pessoas pensavam logo justamente na finança. Ah, mas eu não tenho dinheiro para poder fazer uma viagem. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pô, a gente se prepara para ir no parque fulano de tal aí 3 meses e podendo dar errado, porque a gente não tem dinheiro para isso. Só que eu penso o seguinte, o tempo de qualidade, quando você realmente começa a cultivar isso, uma pipoquinha, É estar entende? junto, né? Estar junto não tem preço, não né? tem preço. É. Por exemplo, teve um final de semana, né, a gente foi para um parque, uma praça. Depois de muito tempo, muita correria, a gente pegou, não, vamos para a praça. Fazer o quê? Picolé, R$ 2,50, sabe? Tirar o chinelo, pisar um pouco no chão. E são pequenos momentos que são inesquecíveis e que é onde realmente a gente passa a conhecer, né? Por exemplo, minhas filhas. Aí eu fico olhando, ela, inclusive minha filha está trabalhando comigo, assim, né, na mesma empresa. Aí esses dias eu estava olhando ela pela janela. Eu falei, meu Deus, como que o tempo passa? Um dia eu estava olhando ela pela janela, vendo ela brincar, fazendo barro. Hoje ela está ali trabalhando. Aí ela abrindo planilhas de Excel, falou, pai, olha só, estou muito orgulhosa de mim, eu consegui fazer sozinha. Eu falei, nossa, que tremendo. Então, ou seja, eu acho que os momentos de qualidade, né? E eu tenho privilégio, eu sei que isso aí é um privilégio, eu levo ela, a gente passa a maior parte do tempo juntos, porque aí nós vamos para o serviço juntos, então, né? Aí nós vamos para a faculdade, eu levo ela, eu busco ela, eu faço questão até hoje. Então, assim, por quê? Porque eu sei que vai ter um tempo, né? Mesmo a gente tentando zelar por isso, o tempo vai nos cobrar. Só que aí a gente tem que saber. Isso aí é uma frase que eu vou até anotar. Esse é um valor. Será que eu quero pagar estes valores? Né? Então eu tenho que conseguir fazer essa leitura, olhar para o futuro, olhar para frente. Falar, pô, espera aí, se for um valor que eu não quero pagar, vamos fazer um investimento então diferente agora. Né? E eu acho que a gente não tem garantias de nada. A gente pode fazer tudo certo e dar tudo errado. Mas eu acho que o pior seria se a gente não fizer o certo, né? Porque eu acho que fazer certo pode não dar certo, mas fazer errado é fato que, né, isso também vai nos custar o preço da consciência, né? Também, né, Nélio? É o peso da consciência. Da consciência, E você falando de relação também, assim, é assunto para outro podcast, mas é isso, assim, é difícil falar de uma relação, né, paterna, se a gente não falar de uma relação com a mãe, com a companheira, né, uma relação também do casal. Eu acho que esses temas eles são muito urgentes porque a gente mudou muito o nosso comportamento nos últimos anos, né? Hoje os relacionamentos são muito frágeis, né? Porque a gente vem uma geração de fragilidade. A gente tem que ter muito cuidado, os pais, porque a gente tem criado filhos muito frágeis, né? E filhos frágeis de relações frágeis. E isso pode ter um custo alto também para a gente, né? Então, ontem mesmo eu trabalho diário num jornal, então assim todo dia tem uma história, uma coisa. Mas a gente produz um programa de comportamento diário. Mas ontem a gente estava falando sobre isso, assim, que por que hoje, principalmente na pandemia, foi assustador o número de divórcios, né? Por que isso? Porque a gente perdeu a capacidade de... Primeiro, os casais precisaram conviver na pandemia, estando em casa. Então, a relação volátil de antes era mais fácil de levar. Uma vez que você tem que ficar confinado dentro da mesma casa, isso passou a ser um problema. E aí, hoje, as pessoas elas não têm mais muita energia para investir numa relação.
A gente está sempre buscando o par perfeito, né? A pessoa ideal, como se ela existisse. Né? A internet vem, as redes sociais, elas vêm com um negócio que é muito perigoso, que é essa idealização, né? O lugar perfeito, o filho perfeito, o marido perfeito, a esposa perfeita, porque na rede social as coisas são perfeitas, Tudo lindo. porque elas são recortadas, elas são criadas para parecer perfeitas, né? A foto no melhor ângulo, os filtros são usados nas postagens, o texto editado, muito bem escrito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquela vida ali, ela não é real. Então, acho que a gente precisa... Não é sobre relacionamento aqui o papo, mas acho que passa por esse lugar Não, também. com certeza, porque eu acredito que faz parte. Sim, eu sei que tem controvérsias, né? Principalmente neste mundo plural que a gente está, mas eu penso o seguinte, vou fazer uma analogia aqui, eu acho que é necessário. Por exemplo, se você vai construir um edifício, existe uma parte que você não vê, mas ela é tão importante quanto todo o resto da construção, que é o quê? Os pilares, as bases, o alicerce, né? Eu acredito que quando nós falamos então sobre os filhos, aí vai passar por isso. Os pais acabam sendo esse alicerce dessa construção, né? Então, por exemplo, o casal perfeito não existe. Porque, na verdade, o casal, vamos dizer assim, somos nós, é eu e minha esposa. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo, na verdade, é relativo no seguinte, da observação. Por exemplo, o casal perfeito, ele pode ser eu e minha esposa até o ponto em que eu não olho na janela. Entende? Porque quando eu começo a olhar, não, espera aí, o que está acontecendo lá fora, nas redes sociais, porque aquele casal, aí agora a gente já tem comparação. Aí, então, o meu casamento ele já não é mais perfeito em relação Ao outro, né? ao Tendo o outro. outro como referência. Porque a partir do momento que a gente, opa, espera aí, deixa eu cuidar do meu, e aí é essa energia. E aí, mais ou menos, por que nos falta energia? Porque às vezes a gente está utilizando a energia no lugar errado. No lugar errado. Porque se eu começar a gastar a energia ou a pouca energia que eu tenho para refazer os meus pensamentos, refazer o meu casamento, refazer a estrutura da minha família, porque eu até acredito que não existe tempo perdido, não. O tempo é agora. Você está entendendo? Para as pessoas que nos escutam, sabe, Nélio? Porque às vezes a gente não sabe para quem que vai chegar este episódio. Aí talvez as pessoas já estão numa fase da vida que falam assim, poxa, eu queria ter escutado tudo isso há 15 anos atrás. Mas melhor hoje, né? Melhor Então, hoje do que amanhã. Exatamente, o tempo é agora. Porque se a gente conseguiu, né, ter acesso a esse conteúdo hoje, e se a gente identifica, opa, espera aí, tem áreas que eu preciso mudar, mude agora. Porque eu sou esse que não consigo falar que ama. Opa, começa a treinar. Né? Eu sou esse que eu não consigo perdoar. Né? E tem um detalhe que eu acredito que faz muito assim, sentido. Eu sou esse que não consigo pedir perdão. Né? Então, por exemplo, pai pedir perdão para filho. Filho pedir perdão para pai. É complicado, assim. Eu acho que, como você falou, sempre é tempo. Melhor hoje do que amanhã e melhor hoje do que nunca. Eu acho que se eu pudesse deixar uma provocação assim, né, para além do que a gente está conversando aqui, né, para que isso pudesse de certa forma impactar, talvez tocar a vida de quem está acompanhando a gente, ou de que em algum momento, como você falou, alguém vai chegar nesse conteúdo, eu diria o seguinte: a gente sofre muito. É muito pesado você reproduzir os padrões e você não parar para pensar sobre você, sobre as suas escolhas, sobre as suas vidas, sobre a sua vida. É muito pesado isso. Isso é muito doloroso. Acho que principalmente para os homens, né? Não que não seja para as mulheres, mas eu digo para os homens principalmente por conta dessa criação que a gente teve, que nos ensinou a não poder sentir, a não poder dizer o que sente, a não poder fracassar, a não poder falhar. Então, isso é um fardo muito pesado.
Então, uma sugestão que eu dou, uma forma como eu acho que a gente pode pensar, é sempre quando você se vê numa situação de medo, de insegurança, você olhar para você e pensar assim, eu tenho uma rede de apoio, porque essa rede ela vai existir em algum lugar. Você tem, às vezes, a igreja, o pastor, um padre, um irmão, um companheiro, um vizinho. Você tem... Se você precisar de ajuda, alguém pode te acolher em algum momento. E tá tudo bem pedir ajuda, e tá tudo bem fracassar, e tá tudo bem perder o emprego. Né, Nélio, mas você está falando... Eu sei que o lugar que eu estou falando está muito confortável, não é a minha situação, só quem está vivendo aquilo sabe. Mas olha só, quantas vezes você já passou por questões na sua vida que você jurava que seria o seu fim e não foi? Porque a gente perde a percepção da realidade quando a gente está no desespero. Porque quando a gente está no desespero, toda a energia, isso é física, tá? Eu sou da comunicação, eu não sou de exatas, mas existe toda uma resposta física do corpo que se prepara para lidar com a situação de ameaça. Então, você não sabe pensar, você não vê saída quando você está só focado naquilo que está desestabilizando. Então, pensa, para, respira, e sempre haverá alguém com quem você possa contar, que seja para te ouvir. Exato. E isso faz muita diferença. Então, é só fazer essa reflexão. Quantas vezes você jurava que seria o seu fim, que você não ia superar aquilo, que você não ia sair daquele buraco, e você saiu. Então, tente ver as questões com uma certa distância e se apoie na sua fé, Exato. naquilo que você acredita. Eu brinco lá em casa que, tipo assim, às vezes tem dia que tá difícil, mas eu tenho uma motivação em casa que, assim, que não me dá chance. É alguém que precisa de mim. Né? E aí, para fechar, tem a questão, por mais clichê que possa parecer, o lance da máscara, né, no avião. Quando você está no avião, a primeira orientação é você precisa colocar a máscara em você primeiro, para depois você colocar na pessoa. Mesmo que essa pessoa seja o seu filho, você não pode colocar na pessoa primeiro. Então, pais doentes adoecem filhos, relações doentes adoecem filhos. Então, cuida de você. E aí, para fechar, eu tenho um conhecido, amigo do meu irmão, que foi embora para os Estados Unidos porque o sonho dele era dar uma condição digna para os pais, para a mãe, para o pai, e ajudar as irmãs a estudar. E aí ele foi embora muito novo, sei lá, talvez 20 anos. E há 2 anos atrás eu fui visitar os meus pais, como eu vou sempre, estou sempre lá, mas por acaso era um dia dos pais. E eu passei e ele estava meio assim, sorumbático, sentado assim na calçada, e eu fui cumprimentá-lo, e aí ele chorou. Falou, e aí, como são as coisas? Chorou. E ele fala, Nélio, hoje é o 14º dia dos pais que eu passo sem o meu filho. Então, ele me ajudou, o telhado está novo, a casa reformada, não sei o quê, mas eu voltaria para aquela casa que eu tinha antes se ele tivesse passado aqui. Então, assim, o que você acha que é o que seu pai precisa, ou o que você acha que o seu filho precisa, pode não ser o que eles querem ou o que eles precisam. Então, para de querer resolver o problema dos outros. Às vezes, seu pai quer você, não quer um telhado novo. E a sua presença, a menos que você queira ir embora e use isso como desculpa, né? Aí é outra história. Aí é outra... Mas se você está se sacrificando para dar alguma coisa para os seus pais ou para os seus filhos, se pergunte se isso, na verdade, não é uma vaidade sua, ou se realmente é uma necessidade do seu pai, da sua mãe ou do seu filho. Nélio, muito top, cara. Muito bom, muito bom. Vamos aproveitar esse tempo que nós temos. Me fala um pouco sobre a escola de paternidade. Escola da paternidade, então, a ideia foi o seguinte, a ideia é porque existem alguns treinamentos, algumas questões que são muito práticas, porque existem pessoas que estudam isso, né? A parentalidade é uma área da ciência, do estudo, da psicologia, né? Enfim, hoje eu estudo neurociência também, então existe uma questão da neurociência muito importante que está relacionada ao comportamento humano. Então, tem alguns conteúdos que eu achei que pudesse funcionar para os pais, por isso a ideia da escola da paternidade. Então, eu lembro que quando eu fui pai, eu fui procurar. Quase não tem nada sobre, né, paternidade, biografia. Existem muitas coisas voltadas para as mães.
e que são as mesmas demandas dos pais, mas a gente, sei lá, a gente queria ter alguma coisa, né, dedicada para a gente. Então, a ideia da paternidade é isso. Cursos, cursinhos, workshops, encontros como esse que a gente vai fazer agora, porque as mães são boas para se organizarem em comunidade, né? Suas filhas já estão grandes, mas se você for ver outras mães de crianças pequenas, elas estão nos 20 grupos de WhatsApp. Lá nesses grupos tem de tudo, tem de dicas, promoção de fralda, dica de amamentação, né? Onde tem o leite mais barato, mãe se organiza muito bem, pai não. Então, os pais não entram no grupo de WhatsApp, os pais, se for pro futebol, me chama, mas e aí a gente tem que quebrar isso, sabe? Eu acho que os pais precisam se organizar melhor com outros pais, falar de paternidade, falar de outras dores e se acolher mesmo, sabe, cara? Porque eu acho que é velho essa coisa da gente pensar que o padrão que a gente viveu, foi criado, é o padrão de hoje. Então, hoje a gente pode falar de paternidade num grupo de WhatsApp. Qual o problema, né? Isso faz da gente menos pai, menos homem, menos sei lá o quê? Não, isso não tem uma relação. A gente precisa ser livre. Exato. Pais livres, mães livres, pessoas livres para fazer suas escolhas. Então, a Escola da Paternidade é escoladapaternidade.com.br, são treinamentos, workshops, conteúdos voltados para a comunidade. E também tem uma coisa legal lá, que é essa coisa da comunidade mesmo com relação a... Porque, às vezes, sei lá, outro dia eu recebi uma mensagem de alguém que precisava de um gastropediatra, é um médico mais específico, então, às vezes, aonde tem... Então, lá também a gente tem um grupo de indicação de serviços. Pula para a festa do meu filho... Então, para a gente criar também essa troca, essa comunidade de trocas para facilitar uma conveniência, facilitar a vida uns dos outros. É isso. O horário, local... Esse evento que a gente vai fazer é o primeiro evento presencial, né, dessa comunidade da Escola de Pais. É dia 28, é um sábado, 7h30 da manhã, de 7h30 até 1h15. É uma manhã de palestras, de vários conteúdos. A gente vai falar sobre finanças... o recorte sempre para os pais, mas a gente vai falar de finanças, a gente vai falar de parentalidade, de educação emocional, a gente vai falar da questão do afeto com relação aos filhos. É uma manhã, são 8 palestras com temáticas voltadas para os pais. Lá no site escoladapaternidade.com.br tem as informações, dá para se inscrever. Inclusive, tem uma condição especial para quem está acompanhando a gente especificamente, do Pode Prosa. Dá para usar esse cupom, cupom Pode Prosa, não é isso? Cupom Pode Prosa. E aí pode usar, tem uma condição especial. E é isso, é uma convocação que eu faço mesmo para os pais de estarem lá. E aí, entre quem participa com a gente, tem umas parcerias que a gente tem com teatros, então tem espetáculos adultos, espetáculos infantis também que a gente tem como brinde, uma forma também de incentivar os filhos, os pais, a ter um momento com os filhos e ter um momento também do casal entre eles ali. Então, essa é a ideia. A gente quer promover uma relação saudável entre a família. Dia 28 de setembro. Muito bom, Nélio, muito bom. Eu creio que esse projeto ele vai expandir, né? Eu já estava até pensando, falei, poxa, eu tenho que levar essa proposta para Sarzedo. Quem sabe a gente consegue realizar também, vamos dizer assim, um seminário desse, um workshop desse lá em Sarzedo. Eu acho que vai ser muito bom, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. 1 hora passa muito rápido. O convite aqui já está aberto para voltar para outros episódios, né? E, assim, com outros temas, esse tema a gente pode avançar um pouco mais e vai ser, assim, muito bacana, né? Para você que chegou até aqui, eu peço que comente, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos fazer com que este canal aqui cresça também, para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. Muito obrigado pela sua presença, por acompanhar. Lembre que para o workshop, né, Escola da Paternidade, você que está assistindo aqui vai ter uma condição super especial. Você faz a inscrição através do link, nós vamos deixar na descrição deste vídeo. Entre lá e o códigozinho é cupom PODPROSA, né? Com certeza você vai ter uma promoção aí super especial. Um forte abraço, muito obrigado. Muito obrigado, valeu pessoal, até mais.